difíceis de interpretar da Bíblia, porém eles tinham 4 rostos. Ele tinha rosto de leão, ele tinha rosto de boi, ele tinha rosto de águia e rosto de homem. Muito bem, então o rosto de leão aponta para o Evangelho segundo escreveu Mateus, que lá em Mateus mostra que Jesus, ele é rei, que Jesus, ele vem da descendência de Davi, e ele é também leão da tribo de Judá. Depois, no livro de Lucas, você vê a figura do homem, do rosto de homem. Ali fala de um homem amoroso, ali fala do filho do homem, e ali fala de um homem amoroso e fiel. O rosto do homem, Lucas. E depois ele aponta também para o rosto de boi, do livro de Marcos. O livro de Marcos mostra, irmão, Jesus como, Marcos mostra Jesus como servo que não veio para ser servido, mas servo que veio para servir, irmão. Então é a figura do boi, irmão, aquele boi que deu a sua carne, deu o seu sangue, irmão, deu o seu trabalho, ele se humilhou até o pó. Depois tem a figura da águia, do leão, do boi, do homem e da águia. Da águia aponta para o Evangelho de João. João não viu Jesus como homem, não viu Jesus como boi, ele também não viu Jesus como leão, mas ele vê Jesus como águia, como aquele que é soberano, que está sobre todas as coisas. Ele é a águia, ele tem visão, ele sobe, irmão, o símbolo de soberania. Então Jesus, ele foi identificado por João como o Deus Todo-Poderoso. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Quem pode dar glória a Deus aí? E a vida eterna está nele. Muito bem, amados. Agora, no capítulo 5, Deus, ele mostra no livro do Apocalipse, aí João vai em visão lá para dentro do trono. E quando ele chega lá no trono, ele vê 24 anciões. Quantos anciões? 24. Irmãos, alguns historiadores e teólogos e muitos intérpretes da palavra de Deus diz que eram 12 patriarcas e 12 apóstolos. Mas quando João chega próximo deles, aleluia, eles estavam adorando perto do trono, e eles diziam: Santo, Santo é o Senhor. Eles tiravam as coroas da cabeça e depositavam aos pés do Senhor. Quem está aí ainda, diga amém. Aqueles 24 anciões, eles não ficavam com a coroa. Quando eles glorificavam a Deus, eles olhavam para o trono. E quando eles olhavam para o trono, eles diziam: digno, digno é o Senhor, digno é o Cordeiro. E os querubins também. Agora no capítulo 6 diz que João chorava. Parece um paradoxo. João chorando no céu, no céu não tem choro nem... mas tudo bem. Mas ele chorava muito lá no céu. E quando ele chora muito lá no céu, João, ele chorava porque veio uma voz que dizia: quem é digno de desatar os 7 selos? Quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de fazer isso? E não se achou ninguém digno de desatar os 7 selos, nem de olhar para o livro. E o que me chamou a atenção, irmão, que depois
Aparece o Cordeiro. E aí eles começam a dizer: ele é digno de desatar os 7 selos e abrir os livros. Quem pode dar glória a Deus, dá glória a Deus. Agora chega no capítulo 6. Eu fico às vezes assistindo a novela lá do capítulo do Apocalipse. Eu nunca vi uma grande tribulação tão calma como aquele lá. Parece que está tudo bem, é só umas discussãozinhas. Mas você vai ver, o negócio vai ser quente, mano. A chapa vai esquentar. No capítulo 6, é a abertura dos 7 selos. E eu quero falar nesta noite sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Vamos dizer junto, diga assim: os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, mas preste bem atenção no assunto. Esses 4 cavaleiros do Apocalipse é um juízo de Deus sobre a terra. Então vamos ler então no Apocalipse capítulo de número 6 e o versículo de número 1 ao versículo 9. Quem tem Bíblia aí, você pode ficar de pé para nós fazermos essa leitura, por fineza, amém? Só para você descansar um pouco, que tem muita gente que já está cansado de ficar sentado. Quem já achou aí, é o último livro da Bíblia, no capítulo de número 6. Está escrito assim na palavra do Senhor. Prometo ser sucinto, apesar da quantidade de coisa que é para ser falado. Muito bem, abertura dos primeiros 6 selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, e ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi a voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar, e a 4ª parte da terra por espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Eu acho que é os políticos. E o versículo de número 9 diz: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar dos que foram mortos, almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Amém? Podeis assentar-se. Eu sei que a minha aparência não agrada muito, mas não tire os olhos de mim até eu terminar o assunto. Primeira coisa que nós devemos entender: quando a igreja subir para o céu, para Deus essa terra não tem muito valor,
porque a noiva já se encontrou com o noivo. Porém, amados irmãos, aqui na terra ainda tem os judeus, e aqui na terra vai estar também os crentes que ficaram, e que terão que pagar com a sua própria vida a sua salvação. Mas note uma coisa importante: se hoje nós temos o Espírito Santo na terra, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, você já imaginou quando o Espírito Santo for tirado da terra, junto com a igreja, Silvio? Você já imaginou? Quando o Espírito Santo for tirado da igreja, junto com a igreja, então a pessoa vai restar apenas a fé. Então, se a pessoa, agora o anticristo, ele vai governar e ele vai entrar em ação. Só que observe uma coisa: vai haver 3 anos e meio de paz, na paz, e 3 anos de grande juízos de Deus sobre a terra. Então observe, irmãos, que no capítulo 4 do livro do Apocalipse já não aparece mais o nome da igreja. Só vai aparecer o nome da igreja no capítulo 19. Porque do capítulo 4 até o capítulo 17 é o pior tempo da humanidade na terra. Os homens vão pedir para morrer, e a morte fugirá dele. Muitos vão colocar as mãos nas costas e vai dizer: montes caiam sobre mim, porque eu não suporto a ira de Deus, a ira do Cordeiro. Agora note, amados, primeiro que eles vão enfrentar o rei feroz de cara, conforme está escrito em Daniel capítulo 8 e o versículo de número 23. Esse anticristo, ele será um judeu. Mas bispo, o anticristo será um judeu? Sim, um judeu naturalizado, provavelmente naturalizado russo, segundo os especialistas. Mas será um judeu? Será. Mas note aí, eu vou mostrar aqui mais ou menos aqui na Bíblia, para você ver como que é importante a bênção do pai e da mãe. Muita gente despreza a bênção do pai e da mãe. Eu sou do tempo em que se pedia bênção. Meu pai era um bêbado, bebia mais que um Opala 6 cilindros. Mas mesmo assim, eu pedia bênção para ele. Eu dizia: bênção, pai. Bênção, mãe. Hoje já não está, hoje o pessoal só fica no Facebook, no Zap, não quer nem saber da bênção do pai e da mãe. Uma das grandes dificuldades do Brasil é a orfandade e paternidade. Se você não tem um pai, procure na igreja alguém que possa ser o teu pai na fé, alguém que cuide de você. Mas note aí, irmão, eu vou mostrar para você de onde vai vir o anticristo. Está na Bíblia. Só para vocês que vieram hoje, porque eu estou vendo que muita gente faltou hoje. Mas para você que veio hoje, Gênesis capítulo 49, e o versículo de número 16 e 17. Gênesis capítulo de número 49, e o versículo 16 e 17. Daqui dessa tribo vai vir o anticristo. O anticristo. O anticristo, ele vai liderar e ganhar a popularidade do povo. Vai se manifestar as 3 pessoas da trindade satânica. Vai a besta, o falso profeta e o anticristo. Essas 3, o diabo sempre quis ser igual a Deus. Então vai haver a besta, o falso profeta e o anticristo. Então vou ler o versículo para vocês que diz assim: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma bênção para Israel. Está escrito aí ou não? Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda,
que morde os cavaleiros, o calcanhar dos cavalos, e faz cair os cavaleiros por detrás. Muito bem, então, amados, o anticristo virá da tribo de Dan, uma das tribos de Israel. Ele se naturalizará em uma, ou não sei se vai ser, quando entra no livro do Apocalipse, quando entra na escatologia, entra no mundo das hipóteses. Então uns falam que ele vai ser russo, outros falam que ele vai ser alemão, outros falam que ele vai ser naturalizado americano. Porém, amados, ou italiano, eu não sei, mas eu sei que ele já está em eminência. Agora note uma coisa importante aqui, irmão. Ele mandará matar todas as pessoas que sobraram com a fé cristã. Ele vai resolver o problema econômico, porque todas as pessoas que foram arrebatadas vai deixar bens, vai deixar dinheiro, carro, casa. Quem está aí ainda? Quem quiser usar a minha Meriva depois do arrebatamento, fica tranquilo, o documento vai estar no quebra-sol. Quem quiser usar os meus ternos que estão lá no meu guarda-roupa, fique à vontade. O número é 52. Então a grande quantidade de dinheiro que vai sobrar, e roupas e casas, ele vai conseguir contornar a parte financeira por 3 anos e meio. Vamos dizer junto, diga assim, 3 anos e meio. Porém, amados irmãos, depois dos 3 anos e meio, Israel vai perceber que fez a pior besteira da vida deles, e eles vão acabar adorando. Em vez de eles adorar a Cristo, eles vão perceber que eles aceitaram o anticristo. Agora note aqui, amados, primeiro, o cavalo branco do capítulo de número 6 significa falsa paz. Vamos dizer junto, diga assim, cavalo branco, falsa paz. Olha, irmão, a falsa paz tem entrado em muitas igrejas. A falsa paz tem entrado em muitas células. A falsa paz tem entrado em muitas casas, que você não sabe quem tem paz com você, e você não sabe quem está em guerra com você. É uma falsa paz. Porém, amados irmãos, aqui eu vou denunciar. O diabo uma vez falou isso para mim, quando eu fui expulsar o demônio de uma mulher gorda, nojenta, briguenta. A mulher estava endemoniada, e o diabo falou na boca dela: eu te odeio, porque você me denuncia nas igrejas. Eu vou denunciar ele de novo. Denúncia. O diabo adora pessoas que fazem confusão nas igrejas. Ele adora pessoas linguarudas. Ele adora pessoas que põem um contra o outro. Ele adora pessoas falsas. Fala no pé do ouvido do seu irmão: você é falso ou verdadeiro? Ai, Jesus. Falsa paz. O capítulo de número 6, esse cavalo branco é a falsa paz. Esse cavalo branco é do capítulo 6 do Apocalipse. Não há possibilidade alguma, irmão. Outra coisa que eu vou denunciar: tanto a igreja adventista como as testemunhas de Jeová, eles acham que esse cavalo do capítulo 6 é Jesus. Esse cavalo não é Jesus. O cavalo branco é a falsa paz, junto com esse cavaleiro. Porém, amados irmãos, já no capítulo 19 aparece outro cavalo branco e outro cavaleiro. Esse é Jesus. Por quê? Porque ele desce, o cavaleiro do cavalo branco, ele vai descer, e na sua coxa vai estar escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ei, na manda lá e te manda cabateia. Oh, aleluia. Esse cavaleiro do capítulo 6 é a falsa paz. Ele vai espalhar uma falsa paz durante 3 anos e meio. Ele simboliza o seu poder de conquista e do lero-lero que ele vai entregar para o povo, para ele assumir o governo mundial.
Uns tempos atrás, na época de Margaret Thatcher, uma senadora da Europa, ela disse para a imprensa, já naquela época, ela disse: queremos um homem vindo de Deus ou do diabo, que possa assumir os 10 países e possa assumir o mundo. Olha, irmão, então ele vai propor para a humanidade um sistema econômico, e um sistema para não se perder mais ninguém. Será um chip altamente personalizado, que se colocará ou na testa ou na mão. Já se fizeram vários testes lá em Bruxelas, fizeram muitos testes. Existe lá em Bruxelas, quem está aí ainda, diga amém. Não tira os olhos de mim. Lá em Bruxelas, eles fizeram um grande computador, um grande prédio, que do 2º andar para cima é um computador enorme, com um suspensório de borracha, para ele não se mover. É o maior computador do mundo. Ele tem a capacidade, é maior do que o computador do Bradesco. Ou seja, ele consegue detectar, irmão, 2 vezes os habitantes da terra. E com esse supercomputador, eles vão fazer, irmão, um domínio. A besta, ela vai fazer um domínio sobre toda a terra. Toda a terra. Lá no capítulo 13 do livro do Apocalipse, aparece 2 bestas. Uma que sobe do mar e outra que sobe da terra. Uma é uma grande multidão de povos, e outra, irmão, uma besta política. Ela vai conseguir, através da sua posição e da sua personalidade, ela vai conseguir arrastar. Será uma besta política e uma religiosa. Ela vai conseguir arrastar uma grande parte da humanidade. Porém, amados irmãos, vamos continuar aqui no capítulo de número 6, que diz assim, que esse cavaleiro simboliza o seu poder de conquista, e o mesmo espírito poderoso da parte de Satanás, o anticristo, iniciará o domínio logo após o arrebatamento da igreja. Deus permite que ele engane todos os que opõem a Cristo, e concordamos aqui que o cavaleiro do capítulo 19 é o Senhor Jesus. Então o cavaleiro do capítulo 6 é o anticristo, e o cavaleiro do capítulo 19 é Jesus, que virá implantar o milênio aqui na terra. Amém, amados? Então depois, logo em seguida de tanta falsidade, será que tem isso? Falsidade? Mas vamos lá. Vai aparecer o cavaleiro vermelho. No capítulo 6, versículo 3 e 4. Significa guerra, violência e morte. Irmão, o que mais nós estamos vendo são um prelúdio. O próprio Jesus disse que é só o começo do que nós estamos vendo. É o prelúdio. É só a introdução. Agora, misericórdia. Às vezes eu fico observando, às vezes eu fico assistindo lá o da Atena, eu dou uma olhada lá, não sei nem por que eu assisto aquilo lá. Eu fico pensando, meu Deus, só falta eu limpar a televisão depois, porque é tanto sangue que... Mas observe, irmão, parece que Deus está de braço cruzado. Mas Deus não está de braço cruzado. O controle está na mão dele. E quando ele abrir os 7 selos, irmão, olha que situação. Fala aí para o seu irmão aí, se vigia para você não ficar. Conserta a tua vida. Será 3 tipos de juízo sobre a terra: 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Eu vou repetir para você: 7 selos, 7 trombetas e 7 taças e 7 ais.
Mas vamos lá, estou só nos primeiros 4. Mas vamos lá. Esse capítulo de número 6, verso 3 e 4, que a Record está passando, que não tem muita coisa a ver. Aqui a paz é tirada da terra. A conquista do anticristo, conforme o seu aparato, representa o cavalo branco, uma falsa paz, mas foi realizado sem guerra aberta, pois somente agora o cavalo vermelho tira a paz da terra, e com muito derramamento de sangue. Leia aí para mim, alguém, por favor, o mais rápido possível, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 3. Este cavalo representa guerra, violência e morte. Agora, você já imaginou, irmão? Nós temos visto aí tanta guerra, violência e morte já antes da vinda de Jesus. Nós já temos visto isso. Muitos cristãos estão morrendo lá na janela 10/40. Tentando salvar alguns muçulmanos. Há uns tempos atrás, aqui próximo, irmão, eles estavam querendo proibir dos cristãos fazerem cultos nas igrejas. Se você soubesse o que eu passei na Colômbia, a perseguição que eu passei na Colômbia, para tentar pregar em algumas igrejas. Amados, e hoje nós temos liberdade. Aproveita, fala para o seu irmão aí, aproveita o tempo, irmão. Aproveita o tempo de liberdade que nós temos para pregar o Evangelho. Aproveita o tempo de liberdade para você servir a Deus. Aproveita bem esse tempo. Então diz assim: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Irmão, quando todo mundo estiver pensando que tem paz, vai vir a repentina destruição. Diga assim: cavalo vermelho, morte, guerra, violência. Amados, nós já estamos vendo isso, sim ou não? Agora entra o cavalo preto. Vamos falar comigo? Diga assim: cavalo preto. Esse cavalo preto, ele representa fome na terra. E vamos dizer junto, diga assim: o cavalo preto representa fome na terra. São duas coisas que vai haver depois que a igreja sair da terra: muita fome e sede. A maioria dos países estão de olho na água do Brasil. Sabia disso? Irmão, tem frutas e coisas aqui no Brasil que os brasileiros nem desfrutam. É levado tudo para o exterior, enlatado. Agora, vai haver falta de água potável na terra. Os cientistas dizem que daqui a 15 a 20 anos, não vai haver mais recursos hídricos. Você já imaginou? Não vai haver mais recursos hídricos, não vai haver mais água. Mas a preocupação aqui do cavalo preto aqui, é que ele vem com uma balança na mão. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Isso sugere uma tremenda escassez de víveres, de coisas para comer. Ei, irmão, eu quero até propor para você parar agora. Fica de pé. Eu quero propor para você agradecer a Deus o que tem dentro da sua geladeira. Eu quero propor para você agradecer a Deus aquilo que você tem dentro de casa. Eu quero propor para você agradecer a Deus a carne que você comprou está no congelador, o arroz e o feijão que você comprou está lá no armário,
o macarrão, as latas. Eu quero propor para você agradecer a Deus aquilo que você comprou para a sua família como alimento. E pode começar, se eu tenho só um minuto para você. Jesus, eu te agradeço pela minha compra que eu comprei para minha família. Não deixa faltar para os teus filhos. Não deixa faltar para os meus filhos. Não deixa faltar para as minhas filhas. Seja agradecido. Quem está agradecendo aí porque a sua geladeira está cheia? Quem está agradecendo pelo teu armário? Quem está agradecendo pelo que comeu hoje? Agradeça, agradeça, agradeça ao Senhor. Sai, cavalo preto, sai, espírito de miséria. Aleluia. Pode assentar-se, amado. Deixa eu te dizer, esse cavalo preto, ele vem com uma balança na mão. A escassez de produtos básicos de sobrevivência, a carestia, o colapso da economia mundial, fome se alastrará por todo o mundo. Lá em Jeremias capítulo de número 4, versículo de número 26, quem está aí ainda, diga amém. O profeta Jeremias começa a ver a terra, e ele num arrebatamento de sentido, ele começa a ver a terra. Olha o que ele viu. Jeremias, ele diz assim: vi também que a terra fértil era Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Todas as cidades da terra estavam um deserto. Não tinha mais nada para comer, irmão. A carestia aqui diz que um pouquinho de farinha e um pouquinho de coisa era o salário de um trabalhador. Ou seja, ele comia só um dia e depois não tinha mais dinheiro para comer. A economia mundial entrará em bancarrota. Agora deixa eu dizer para você, logo em seguida entra o cavalo amarelo, que significa morte, guerra e pestes e fera. Esse cavalo amarelo aqui, quem está aí ainda, diga amém. Tudo indica que será a terceira grande guerra mundial. E aí, por que ele é amarelo? Pergunta para mim, por que ele é amarelo? Por que é yellow? Se tiver algum americano aí. Por que ele é amarelo? Ninguém nunca viu o exército da China. Mas o exército da China, irmão, só para os irmãos terem ideia, no capítulo 9 do Apocalipse, diz que tinha uns demônios com aparência de rãs, e saiu 200 demônios de cada um deles. Aqueles cavalos que saíam demônios deles, saía escorpiões do tamanho de um cavalo. Vai vendo. É que o profeta, irmão, vamos notar que João, ele é um homem primata, um homem que não, ele foi transportado para a nossa época. João, 90 anos de idade, transportado, igual Miqueias. Eu já sei que tem que parar. Pode desligar. Vou parar agora. Miqueias foi transportado para um lugar, e ele disse assim: eu vejo carros, correm como relâmpagos. Ora, um homem que estava acostumado a ver só tráfico de carroça, ele agora vê uma BMW, né, correndo. Ele diz: corre como relâmpago. Agora João, sabe o que João estava vendo? A terceira grande guerra mundial. Ele estava vendo, ele diz assim: eu vejo dragões soltando fumaças. Ele não estava vendo dragão
Eu vou interpretar o que ele estava vendo. Ele estava vendo aqueles grandes helicópteros soltando ogivas nucleares e destruindo cidades e mais cidades. Fique de pé, amados. O cavalo amarelo. Por que aquele... Eu vou perguntar para a igreja para você ter uma ideia. Por que eu não sei pronunciar o nome do primeiro-ministro da Coreia do Norte. É Han Hun. Como é que é o nome do cara? Choi Yun-hun, né? Aquele boizinho folgado, gordinho. Kim Jong-un. Isso. Por que ele é tão folgado? Sabe por quê, irmão? Irmão, esse cara é uma formiga diante de um grande elefante chamado Estados Unidos. Mas por que ele é folgado assim? Sabe por quê? Porque ele tem ligação, ele está confiando na China. Porque ele sabe que se os Estados Unidos atacar ele, a China vai atacar os Estados Unidos e o mundo inteiro entra na guerra. Então esse Xi, ele é folgado, porque ele está confiando no 200 milhões do exército chinês. E na grande guerra mundial. Agora deixa eu dizer um negócio para você. A igreja não estará mais aqui. A igreja não estará na grande tribulação. Enquanto o pau estiver comendo aqui na terra, irmão. Aleluia. A igreja estará na sala do banquete. Na sala do banquete celestial. Aleluia. Mas deixa eu falar o último versículo, porque eu vou chamar as pessoas que estão precisando de uma oração. Olha o versículo, Apocalipse capítulo 12, verso 12, que diz assim: por isso, alegrai-vos quem está no céu, a igreja, alegrai-vos, ó céus, e vós que habitais nele. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Olha a expressão aqui, no capítulo 12, é uma síntese de tudo que aconteceu desde Israel até agora. Mas note, irmão, ele diz assim: alegrai-vos quem estiver no céu, porque quando o cabra velho cair aqui, que ele pudesse manifestar, ai daqueles que estiver na terra, porque o diabo está irado, irmão. Ele tem sede de morte, violência e de guerra, porque ele não quer ir para o inferno sozinho. Fala aí para o seu irmão aí: o diabo não quer ir para o inferno sozinho. Ele quer levar você. E aí vem a minha pergunta pelo Espírito Santo aqui: como está a sua vida espiritual? Você está pronto para participar da salvação em Cristo Jesus? Você está pronto? O Espírito Santo de Deus não se cala. Que toda falsidade saia da tua